ao culto online da Igreja Metodista. Hoje nós falaremos sobre o tema Quem nos fortalece? Esta pergunta deve nos levar a refletir quais são as fontes, as origens, aquilo que fortalece, sustenta, mantém a vida de cada um de nós. O que tem te fortalecido nesses dias de pandemia, pós-pandemia, nos inúmeros desafios que a vida nos traz? Quais são as tuas fontes de fortalecimento? Nós temos inúmeras, às vezes é a vida profissional, a vida financeira, os nossos relacionamentos, o casamento, filhos, são muitas as coisas que acabam por fortalecer-nos e alegrar-nos, dar-nos algum ânimo no nosso dia a dia. Mas a verdade é que todas essas questões, todas essas fontes, elas podem secar, extinguir-se. E muitas das vezes, tal como nós temos passado nesses dias de pandemia, nós vemos que várias dessas fontes, elas não estão nos fortalecendo ou trazendo algum ânimo na nossa jornada. E nós nos vemos muitas vezes enfraquecidos, desanimados, sem esperança. A verdade, e algo que a gente precisa refletir é, será que nós temos Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor Jesus, como aquele que é a fonte, a origem, aquele que sustenta, mantém e anima toda a nossa vida? Em Romanos 11:36, o texto bíblico do apóstolo Paulo nos diz que é por Ele, por meio dEle e para Ele que são todas as coisas. Ou seja, Jesus deve ser o centro da nossa vida, mas muitas das vezes, por justamente Ele não ser o centro, nós também não temos usufruído da vida plena que Deus deseja para cada um de nós. Oremos nesse dia e, mais uma vez, vamos refletir sobre quem nos fortalece, quais são as fontes do nosso fortalecimento. Oremos. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela vida de cada um de nós. E tal como nós falamos aqui, Senhor, ajuda-nos a refletir sobre o que nos fortalece. Porque muitas das vezes nós podemos não ter trabalho, a nossa família pode mudar, as nossas amizades podem mudar, a nossa vida pode radicalmente mudar, como mudou nesses dias de pandemia e pós-pandemia, Senhor. Mas uma coisa jamais mudará, que é o Senhor, o seu amor por nós e o desejo do Senhor em ter um relacionamento conosco. Por isso, Senhor, ajuda-nos a fortalecermos a nossa relação contigo. Ajuda-nos a descobrirmos a Ti, a Jesus, como a fonte de todo fortalecimento, o ânimo para nós enfrentarmos e vivermos bem a vida que está diante de nós. Dá-nos esta graça, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Leitura do Salmo 91, versículos de 1 a 10. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém.
Leitura de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 13. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Quem nos fortalece? Quando nós recebemos o salário no final do mês, geralmente é o momento em que nós vemos com alegria um pouco da recompensa do mês que nós tivemos. As lutas e os desafios, nós ali, muitas vezes por meio do recurso financeiro que nos é chegado a recompensa do nosso trabalho. Isso traz, de certa maneira, algum conforto, algum ânimo para encarar um novo mês que se abre para nós. Quando nós fazemos aniversário e com alegria as pessoas nos dão uma prenda aqui e ali, como é gostoso, como isso alegra os nossos corações. Quando a vida traz boas notícias, muitas vezes nós nos sentimos mais animados por elas. Mas a verdade é que a vida nem sempre é uma sucessão de boas notícias. Estamos em dias de pandemia, momentos difíceis e muitas vezes as boas notícias começam a ser raras ou difíceis e cada vez mais situações novas e desafiadoras estão diante de nós. Muitas pessoas pensam, eu não consigo fazer isso, eu não aguento mais fazer aquilo outro, e vários de nós temos olhado para si próprio e visto inúmeras limitações, inúmeros desafios, motivos e áreas novas que nós estamos ali a lidar e a enfrentar. O desafio está diante de nós. E a pergunta é, será que nós temos a capacidade de enfrentar e vencer, na força do nosso braço, na capacidade humana, tudo que nos vem adiante pela vida, não só nessa fase de pandemia, mas o que a vida nos trouxer, os desafios que a vida trará, será que nós temos as capacidades humanas para vencer, enfrentar e sermos fortalecidos? E eu já lhe respondo, humanamente falando, nenhum de nós tem a capacidade para suportar tudo aquilo que a vida há de trazer a cada um de nós. Nós somos frágeis, limitados. Podemos começar animados, podemos ter alguma força e alguma motivação, mas a verdade é que todos nós temos um estoque de ânimo e força limitados. Podemos começar bem, mas nada nos garante terminarmos bem, por causa das nossas inúmeras limitações. Nós, como seres humanos, somos pressionados constantemente. Batem à nossa porta desafios difíceis e a gente precisa aprender a buscar e fortalecer-se no lugar certo. O apóstolo Paulo nos dá este testemunho, falando da sua experiência pessoal. Ele não fala apenas como alguém desejoso de animar a outros, mas ele começa contando e a falar e a afirmar a sua fé por experiência pessoal, quando ele diz, eu posso todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. A vida do apóstolo Paulo não foi nada glamurosa. A vida de apóstolo naqueles dias era uma vida de perseguição, dificuldades, cadeias, prisões, muitas dificuldades. Havia momentos agradáveis, alegres, pessoas que conheciam a Cristo e eram se achegando a Cristo e se achegando a Deus, mas também havia momentos muito complicados, momentos de pessoas que o traíam, falavam mal dele, momentos de cadeias e prisões, como eu já disse, e ele não esmoreceu no meio desses desafios. Ele teria humanamente todas as condições para, mesmo que começasse muito bem, ele não aguentar a tarefa e o desafio que estava diante dele. Qual era o segredo do apóstolo Paulo? Quando nós lemos ali, alguns versos antes do verso 13 que nós lemos, ele mesmo disse, eu aprendi o segredo para contentar-me em toda e qualquer situação. Hoje eu e você precisamos desenvolver essa maturidade na vida com Deus. Aprender a estar bem, não só quando a vida corre bem. Aprender a estar bem com Deus e a estar contente, não só quando a vida nos é favorável, mas também aprender a estarmos bem quando a gente está sendo desafiados, apertados, passando até mesmo pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista.
Nós precisamos aprender a constantemente estar bem, porque nenhum de nós devemos viver nesta montanha-russa, tanto emocional, psicológica, familiar. Se nós nos deixarmos nos levar, a gente vai descobrir que há poucos dias da nossa vida que nós vamos estar contentes e muitos deles que nós vamos estar apavorados e incertos. É preciso que a fé e a vida com Deus, ela faça com que a gente aprenda a viver bem, não por causa das nossas circunstâncias ou contexto, mas estarmos bem por causa de quem é aquele que caminha conosco. Este foi o conselho de Paulo. Ele diz assim: eu aprendi a estar bem tanto a passar necessidade, a ter momentos difíceis, como também a ter fartura. Eu sei contentar-me, eu sei passar pelas duas situações. Aqui não está o gostar de passar pelo momento de fartura e gostar de passar pelo momento de necessidade. Não é isso que ele está falando, não é por gosto dele, mas ele descobriu a força, a capacitação para ele permanecer bem em todo momento. E o centro e o foco da lição que o apóstolo partilha da sua vida pessoal é essa: o segredo de uma vida contente, independentemente das circunstâncias que você enfrenta, está na tua firmeza com Cristo. Se o fundamento da tua vida está colocado na pessoa de Jesus Cristo, se é Ele quem te fortalece, então você pode todas as coisas. Há outros textos que o apóstolo nos fala e nos ensina sobre essa dimensão onde Cristo passa a ser a fonte da nossa vida. Ele mesmo diz assim: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. As afirmações aqui e ali do apóstolo Paulo mostram justamente isso, onde Paulo compreende que por ele próprio, pela sua força pessoal, pela sua capacidade humana, ele era muito limitado. Mas ele parou de viver pelo seu esforço, pela sua capacidade, e ele começou mais e mais a viver pela fé e a confiança em Jesus Cristo. Ele mudou a fonte daquilo que trazia ânimo e fortalecimento para a sua vida. E ele colocou esta fonte em Jesus Cristo. E por isso ele diz: venha o que vier, Cristo me capacitará a enfrentar. Eu e você, quando vamos tirar férias, às vezes olhamos para a nossa conta bancária e fazemos aquele exercício. Até onde nós conseguimos ir com esse recurso que eu tenho disponível para tirar férias? Se são poucos os recursos, podemos ir ali até a cidade vizinha, fazemos turismo na nossa própria região. Se a gente tem um pouco mais de recurso, vamos de carro um pouco mais longe. Se a gente tem ali talvez um pouco mais de recurso, podemos viajar para um outro país e ficar um longo período de estadia neste lugar, ali em hotel e outras coisas, desfrutando e descansando. Mas a verdade é que todos nós temos limitações quando se trata dos nossos recursos. E a gente muitas das vezes mede a nossa vida justamente pelas capacitações ou os recursos que nos estão disponíveis. A mesma coisa deve acontecer, mas baseado nos recursos de Cristo, não os nossos. Quando a gente olha, será que é possível eu enfrentar desafios, lutas? Será que é possível vencer alguns desafios na minha vida? Talvez quando a gente olha no espelho e olha para as capacidades humanas, a nossa constatação é: somos fracos, limitados, e não sei se humanamente eu conseguirei ter o ânimo para chegar até o final. Mas se a gente fizer de Cristo a fonte, se nós fizermos de Cristo a origem de todo o nosso fortalecimento, tal como o apóstolo Paulo nos disse, nós poderemos não apenas algumas coisas, mas poderemos todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. Isso não nos isenta e não nos diz que nós teremos uma vida fácil, vamos deixar muito claro, porque o exemplo e o testemunho do apóstolo Paulo mostra exatamente isso. Alguém que não teve uma vida fácil, mas alguém que, seja nos piores momentos ou nos melhores momentos, ele teve a alegria de descobrir que a fonte da sua vida passou a ser e deve ser sempre o Senhor Jesus. Qual é a fonte da tua vida? Às vezes nós estamos infelizes, cabisbaixos, tristes, porque a nossa vida profissional mudou radicalmente, outros tantos estão em teletrabalho, outros não veem pessoas no dia a dia como viam regularmente, outros tiveram uma redução no seu salário, a família passa por desafios, as amizades também, não podemos nos ver presencialmente aqui e ali, e muitas vezes esses inúmeros desafios deixam-nos um pouco mais cabisbaixos, entristecidos.
Essas coisas que eram, de certa maneira, fonte de fortalecimento para a nossa vida, hoje já não estão nos fortalecendo. E quando isso tudo, em outras palavras, não nos fortalece, nós começamos a nos sentir enfraquecidos, a pergunta que deve ser feita é: quem deve nos fortalecer? Aonde deve estar genuinamente o nosso fortalecimento? O nosso fortalecimento deve estar no nosso salário, nas amizades, nas relações, no trabalho. E a gente sabe, e as orientações do apóstolo Paulo são claras, a gente precisa deixar Cristo fortalecer-nos. Porque quando isso é verdade, nós poderemos todas as coisas. Quem te fortalece? Quem é o teu amparo? Quem é aquele que te segura, te carrega quando é preciso? Há uma história antiga, uma história contada já de muito tempo, e eu encerro com ela para a sua reflexão, de um sujeito que andava com Deus, e ali então ele tem uma experiência com Deus e ele vê a sua história, a história da sua vida como um par de pegadas na areia. Ele ali vê a sua vida, as suas pegadas, até o dia que ele conhece a Deus, e ali em vários momentos essas pegadas, ao invés de serem só os seus próprios pés, agora também tinham as pegadas de Deus andando juntamente com ele ali naquela praia, e vê-se então que Deus esteve com ele, os dois caminharam juntos por um tempo. Mas nos dias mais difíceis, nos piores momentos, mais uma vez, ao invés de termos dois pares de pegadas, só havia um par de pegada. E ali o sujeito vira para Deus e fala: Senhor, nesses momentos que eu mais precisei do Senhor, Tu me abandonaste. E Deus, com graça, diz aquele homem exatamente o contrário. Não, foi justamente nesses dias difíceis, foi os dias em que eu carreguei você nos meus braços. É por isso que você vê apenas um par de pegadas, são os meus pés. Porque os seus, quando você não tinha condição de andar, eu carreguei nos meus braços. Essa história é muito simples, mas ajuda-nos a ilustrar exatamente isso. É exatamente saber que nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Senhor Jesus que capacita-nos a todas as coisas, até mesmo coisas impossíveis e difíceis para nós, nele se tornam possíveis. Não por causa da nossa força, da nossa capacidade de andar, mas porque muitas das vezes, seguidas vezes ao longo da caminhada da nossa vida, nós vamos estar nos braços de Jesus e será Ele que nos dará a capacitação, o fortalecimento para passar por aqueles momentos. Quem deve nos fortalecer? Há um lugar maravilhoso que eu e você precisamos aprender a estar, e é o exemplo do apóstolo Paulo. Aprender a estar nos braços de Deus, contando sempre com seu apoio, desfrutando sempre do seu fortalecimento, sabendo que ainda que a nossa força possa acabar ou ser insuficiente para o desafio que está diante de nós, a força dele não se acaba, o seu poder não se vence, e eu e você, juntos com Deus, poderemos e venceremos todas as coisas. Venha o que vier, se Ele estiver conosco, nós teremos mais do que for preciso para enfrentar os desafios. Eu encerro aqui com alguns versículos para a sua reflexão. Quando o apóstolo Paulo diz que ele pede a Deus lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz para Deus, para tirar aquele espinho da carne, e a resposta de Deus para ele é: a minha graça te é suficiente. Em outras palavras, fica tranquilo, que o que eu te dou, o que eu te faço, a minha graça para ti, ela vai ser sempre de uma medida suficiente, você não vai ter falta, pode ficar tranquilo. Inúmeros textos bíblicos falam-nos dessa experiência, desse momento onde nós paramos de andar e viver pelos nossos méritos ou nossas capacitações e a gente passa a viver pela fé no Filho de Deus. Que essa seja a tua história e a minha nesses dias que nós passamos. Que Cristo te fortaleça. Que você seja um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor, porque não anda pela capacidade humana, pela força do seu próprio braço, mas alguém que anda e capacita-se e fortalece-se na graça do Senhor Jesus. Deus é contigo, Deus é conosco. Que você descubra isso, viva isso e possa experimentar a verdadeira vida, que só é vivida quando a gente aprende a viver em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Senhor, a divina promessa
A generosidade é uma característica de Deus. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, desde o princípio, Ele escolheu partilhar da sua criação com as suas criaturas. E ali, já desde o Jardim do Éden em diante até hoje, nós vemos um Deus que tem partilhado generosamente do mundo, dos seus recursos, da vida com cada um de nós. E à medida que nós começamos então a andar com Deus, a relacionar-se com Deus, é natural que eu e você também começamos a desenvolver este coração generoso, este coração grato. Assim como o nosso Pai Celestial ama abençoar aos outros, é natural que eu e você, como filhos e filhas de Deus, também desenvolvamos esta generosidade nos nossos corações. O desejo de abençoar outras pessoas, o desejo de abençoar o reino de Deus, a obra de Deus, o desejo de ajudar o necessitado. E nós precisamos cuidar dos nossos corações e sondar-nos constantemente. Porque muitas vezes a falta de generosidade nos nossos corações são um indício da falta de proximidade ao nosso Deus. Tal como a gente usa aquela expressão popular, tal pai, tal filho, devido à proximidade do filho com o pai, começa a se ver parte do seu feitio, do seu caráter, das suas atitudes, das suas ações. A mesma coisa deve ser verdade junto ao povo de Deus. A generosidade que é tão característica do nosso Deus, ela também é e deve ser expressa através do povo de Deus. Aqueles que andam com Deus vão começar a demonstrar o feitio do próprio Deus. E a generosidade é um desses elementos. Aqueles que andam com Deus desenvolvem um coração generoso e grato. Por isso, as nossas ofertas e contribuições não é propriamente um momento de obrigação, onde nós devemos dar a Deus. Não, pelo contrário. Movidos de amor, por graça, reconhecendo a bênção e as bênçãos de Deus na nossa vida, é que então a gente deve agir movidos por generosidade. Não precisamos dizer que nos nossos dias generosidade é uma qualidade que poucas pessoas desenvolvem. Em comparação, ao invés de um coração generoso, há muitas pessoas que preferem desenvolver um coração egoísta. Mas nós vivemos num mundo com muitas necessidades. E muito da bondade, da graça, do amor de Deus e da transformação só pode acontecer neste mundo se eu e você, movidos por Deus, pela graça de Deus, agirmos à sua semelhança em generosidade. Quando a gente manifesta esta característica de Deus, a gente dá a Deus e a este mundo a possibilidade da mudança. Que você se desperte com este coração generoso e que em nome de Jesus, eu e você, possamos através da nossa generosidade mudar o mundo, ajudar e abençoar uma multidão de gente e eles possam também ter as suas vidas tocadas, transformadas e abençoadas por Deus. Você pode fazer a contribuição na sua igreja local, você que tem acesso e pode se achegar à sua comunidade local, ou também através das nossas contas bancárias. Que você desenvolva este coração grato ao Senhor. Oremos. Senhor, obrigado pelas bênçãos. Tu tens sido generoso com cada um de nós, para que não falte o mantimento. Continua a cuidar generosamente das nossas casas, famílias, vida, saúde e coração. Mas pedimos, ensina-nos a também desenvolver este coração generoso para com os outros. Não queremos apenas receber e pensar só em nós quando se trata das bênçãos, mas queremos ser instrumentos teus, receber das bênçãos, mas também partilhá-las com outros, porque há muitos que precisam, há muitos que também precisam ser tocados e precisam usufruir da generosidade nossa como povo de Deus. Pedimos a tua graça e a tua prosperidade sobre nós, para que a gente possa também reparti-la com outros, no nome de Jesus. Amém. Oremos juntos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.